Boa noite. Hoje em questão, debate a quantas anda a homofobia no Brasil. A Constituição brasileira estabelece que todos são iguais perante a lei. Expressa também que constitui o objetivo fundamental da República promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E em questão quer saber, no Brasil, o Estado cumpre esse dever? Em relação à orientação sexual do indivíduo, a apregoada isonomia é respeitada? O que explica tantos brasileiros assumirem publicamente que não gostam e não aceitam a homossexualidade? E são nossos convidados para o programa de hoje, Dimitri Salles, advogado, coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. Gustavo Venturi, professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E também Janaína Leslão, psicóloga, colaboradora da Liga Brasileira das Lésbicas. Muito obrigada, muito boa noite a todos e começamos. O casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda não é reconhecido no Brasil. Entretanto, já é realidade em algumas partes do mundo. Vamos saber quais países possuem leis próprias de união civil. Uma assinatura da presidente Cristina Kirchner e a Argentina passou a fazer parte de um restrito grupo de países que reconhecem o direito dos homossexuais ao casamento. Nas Américas, além da Argentina, a igualdade entre casais hétero e homossexuais só é reconhecida no Canadá, em 6 estados e na capital dos Estados Unidos e na capital mexicana. Colômbia, Equador e Uruguai permitem a união civil. Na Europa, bastante adiantada nessa discussão, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido em 7 países. Outros 16 autorizam a união civil. No continente africano inteiro, apenas a África do Sul autoriza o casamento entre homossexuais. No restante do continente, a homossexualidade é crime punível com prisão. Mas em 8 países do mundo, de maioria muçulmana, o homossexual é punido com pena de morte. 4 deles estão na África e outros 4 na Ásia. E eu quero começar exatamente com aquilo que foi indagação na abertura do Em Questão de hoje, se o Estado brasileiro cumpre o dever de, que é preceito constitucional, de garantir o preceito da isonomia e também impedir, cobrar qualquer manifestação de preconceito ou de discriminação, inclusive pela orientação sexual. Zé, eu acredito que nós estamos num momento histórico bastante singular. Momento em que o Estado passa a assumir responsabilidade com a população LGBT, de lésbicas, gays, travestis, transexuais e bissexuais. É um momento em que reconhece-se a discriminação motivada pela orientação sexual e passa a atuar em favor dessa população. Mas ainda estamos começando. Secularmente, a nossa história cultural é uma história marcada pelo machismo, pelo racismo, pela homofobia. Então é uma luta ainda muito difícil. E nesse particular, onde a gente avançou muito pouco, comparando aos outros poderes, é no poder legislativo. O Congresso Nacional ainda deve a aprovação de legislações que reconheçam as uniões entre pessoas do mesmo sexo, porque é um fato real, o que precisa é reconhecer e garantir direitos, e ao mesmo tempo a legislação que criminaliza a homofobia, que criminaliza as condutas preconceituosas. Que o Congresso tenha um debate que seja sereno, livre de preconceitos, livre de, eu diria, até mesmo de ideias equivocadas, errôneas, e que possa efetivamente assegurar o cumprimento dos direitos humanos. Mas, Janaína, o Congresso brasileiro tem condição para isso? Ou o Congresso brasileiro tem um comprometimento ainda com atraso, é muito conservador?
Acho que o Congresso brasileiro ele tem se mostrado que ele está muito preocupado com suas bases e essas bases, por vezes, têm esse pensamento ainda, né, vamos dizer, deseducado no sentido de não ter conseguido uma reflexão a respeito do que o que é um casal, independente de sua composição, e acaba se baseando, né, a sua argumentação de por que não dar direitos civis iguais a todos os cidadãos em questões religiosas. E as questões religiosas são de cunho privado, né, inclusive porque no país nós temos pessoas religiosas de diversas, né, religiões, por assim dizer, pessoas não religiosas, pessoas ateias, e o Brasil, o Congresso tem que legislar para todos. O Brasil é um Estado laico, né? Há 119 anos, desde a primeira Constituição. Só que, infelizmente, nos argumentos do Congresso, né, ao invés dos congressistas reforçarem isso, explicarem para a população, né, por que isso não atrapalha a sua fé, porque cada pessoa vai poder continuar professando a sua fé, mas estamos falando de direitos civis, né? Essas coisas acabam se misturando e o legislador acaba, né, não cumprindo também esse papel de diálogo, né, e acaba reforçando o preconceito, né, com essa população LGBT. Agora, o Congresso, né, é visto como a cara do Brasil. Né? Quem está lá? O cidadão que é eleito pelo povo, as pessoas elegem aquelas com as quais se identifica. O Brasil tem essa cara. O Brasil é, sim, preconceituoso, a sociedade brasileira, em relação à homossexualidade? Acho que não há dúvida, Maria Lídia. O Congresso reflete essa cultura homofóbica que ainda é hegemônica na população brasileira. Fizemos uma pesquisa pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a Rosa Luxemburgo, uma fundação alemã, em meados de 2008, e se constatou um alto nível de preconceito em relação à população LGBT, né, e 1/4 da população com tendência forte a manifestar comportamento homofóbico discriminatório, né, num sentido bastante forte. Quer dizer, um quarto um de cada 4 brasileiros. Né, isso é mais grave entre os homens, na verdade, 1 de cada 3 e 1 de cada 5 mulheres. E aí, na média, 1 de cada 4. Né, com a tendência a manifestar homofobia no sentido forte ou mediano. Quer dizer, sente e expressa. Que não gosta e que não aceita. Ou seja, isso indica que há uma tolerância grande na nossa sociedade, né, com essa postura intolerante. Né? Comparativamente com outras pesquisas que fizemos em relação ao racismo, a taxa dos que assumem, que dizem sim, eu tenho preconceito contra LGBT, chega a ser 6, 7 vezes mais alta do que os que assumem que são racistas ou que têm preconceito contra idosos. Né? Isso mostra o quão tolerante, o quão naturalizado é ainda a discriminação contra essa população LGBT na nossa sociedade. Como a Janaína dizia, por falta, a meu ver, de debate suficiente sobre isso. Agora, é interessante que piada, né? Como se faz piada com o homem homossexual, mais até do que com a mulher. Né? Com a mulher se faz pouco. Ele não faz tanto, não vou dizer que faz pouco, porque eu não sei, mas eu observo que se faz menos. E todo mundo dá risada e se diverte. Eu acho que Os programas de humorísticos, né, de televisão, de rádio, sempre. Exploraram esse veio, porque é um veio que atrai audiência. Tanto que ele estava falando, né, essa questão que de cada 3 homens, 1 expressa fortemente, né, o preconceito. Acho que tem a ver porque a gente é um país, como o Dimitri estava falando, fortemente machista, né? Então, assim, um país onde você é machista, você teve o privilégio de nascer homem, né? Porque as mulheres já são colocadas como um caso à parte, né? Então, você já teve o privilégio de nascer homem. Como você vai ferir alguma coisa? Não, se você é homem, você é heterossexual. Né, tem que ser assim, né, é a sina, né? Então você já não é um homem, peraí, né? E já começa, acho que é por isso, não é um homem legítimo, não é um homem daquela maneira como a gente pinta que tem que ser, né? Então acho que é por isso que é tão forte. Agora já as mulheres, elas já são mais ou menos, deixa pra lá, né? Já tem essa coisa de porque talvez não tenha encontrado o cara certo, né? O homem não, ele em si, né? O gay em si já é desmerecedor, já não tem jeito, não tem conserto. As mulheres até teriam. Acho que